Muitos de nós já nos deparamos com alguém bem vestido na rua, andando em um bom carro ou morando em uma boa casa e nos perguntamos: o que essa pessoa faz da vida? E a maioria das pessoas associa o dinheiro a prazer imediato, mas para mim ele deve ser acumulado para proporcionar liberdade. Isso é o que diz T. Harv Eker, autor do livro Os Segredos da Mente Milionária. Neste sucesso de vendas, o autor ensina importantes lições como o que há de errado com a mentalidade da maioria das pessoas sobre o dinheiro e como mudar essa realidade. Ademais, o próprio autor frisa que ser rico não é uma questão de nível de educação, inteligência, talento, oportunidades, método de trabalho, contactos ou sorte. Pelo menos não apenas sobre isso, mas depende prioritariamente do modo de lidar com o dinheiro que aprendemos durante as nossas vidas. O livro ressalta o facto de que quem pensa como os ricos obtém sucesso com estes. Harv, então decidido a seguir o conselho, estudou tudo o que podia sobre psicologia do dinheiro, do sucesso e sobre recondicionamento mental e, usando essas ferramentas, finalmente conseguiu obter êxito nos negócios. Ele percebeu que duas coisas o haviam impedido de chegar à riqueza antes. A primeira, o pensamento de curto prazo, com urgência de resultados e consequente desmotivação quando esses não vinham. E segundo, o medo do fracasso enraizado em sua mente pelo modo de pensar errado. E ao longo do seu trajeto como replicador de suas ideias da mentalidade da riqueza, o autor viu em muitos dos seus seminários pessoas que conseguiram sucesso e outras que não saíram do patamar em que estavam. Ele atribuiu tal facto à questão de que o mais importante não é o que você aprende com ele, mas o que você está disposto a desaprender para ter sucesso. O livro retrata então uma série de perguntas e afirma que a resposta delas determina o seu grau de sucesso, e o que se reflete no que ele chama de regras internas para o dinheiro. Perguntas do tipo: como você pensa? Quais são as suas crenças? Quais são os seus hábitos e as suas características? Qual é a sua capacidade de agir apesar do medo, da preocupação, do incômodo e do desconforto? E você consegue ir em frente mesmo quando não está disposto a fazer isso? Bom, feita a reflexão, podemos então passar para os princípios de riqueza apresentados no livro. E o primeiro princípio é: modele o seu pensamento sobre o dinheiro. O autor compara pessoas que ganharam na loteria e logo estão pobres de novo, e multimilionários que perderam cada centavo de seus bilhões e anos depois estavam bilionários de novo. A questão-chave para o autor é: não importa quanto dinheiro você ganha ou deixa de ganhar, mas saber lidar com ele é o mais importante. Se você tem uma mente condicionada a gerar e manter riqueza, você será bem-sucedido, não importa o que aconteça no percurso. Entretanto, algumas pessoas não estão preparadas para lidar com o dinheiro, pois falta a elas o principal: a mente milionária. O segundo princípio é: se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Esse princípio é explicado pelo autor com base na teoria de 4 quadrantes, segundo o qual as nossas vidas acontecem no mundo: o físico, o espiritual, o mental e o emocional. O mundo físico é apenas a exteriorização dos outros 3. Desta forma, se algo não está certo nele, devemos analisar em qual dos 3 quadrantes encontra-se o erro, e então corrigi-lo. Portanto, quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Portanto, se quisermos mudar os nossos resultados, devemos descobrir o que está na raiz deles e mudar o que estamos fazendo, pois não se planta mangas esperando colher laranjas. O terceiro princípio é: vivemos num mundo de causa e efeito. Primeiramente, Harv ensina que a falta de dinheiro é um sintoma e não um problema em si. O dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado, o seu peso é resultado. Assim, para tratar o problema, devemos mudar a nossa mentalidade sobre a riqueza, e um instrumento poderoso para isso são as declarações. O autor convida os leitores a declararem em voz alta cada um dos princípios de riqueza pelo menos 2 vezes ao dia, para que sirvam como reforço positivo de condicionamento das suas mentes. O quarto princípio é: as suas ações conduzem os seus resultados. Através desse ponto, o autor explica o chamado processo de manifestação. A sua programação conduz os seus pensamentos conduzem os seus sentimentos conduzem as suas ações e as suas ações conduzem os seus resultados.
Ele nos alerta sobre os perigos da programação verbal enraizada em nosso subconsciente desde crianças. O chamado modelo de dinheiro que nos foi passado está velado em frases antigas ao longo do nosso crescimento, como "não temos dinheiro para isso", "dinheiro é ruim", "ricos são gananciosos" e entre outras. Outra programação enraizada em nosso subconsciente são os exemplos. O próprio autor descobriu que o motivo de fracassar diversas vezes antes de obter o sucesso, após o conselho recebido do amigo do seu pai, era que inconscientemente repetia o exemplo fracassado de negócios do seu pai. Há ainda episódios específicos. Por exemplo, no livro, o autor cita o exemplo interessante de uma enfermeira que viu o pai morrer de infarto. O senhor morreu em meio a uma discussão sobre dinheiro e isso a marcou negativamente. Assim, dinheiro para ela era associado com dor e por esse motivo ela não conseguia ser financeiramente bem-sucedida. E depois de abordar detalhadamente cada uma das 3 programações negativas, ensina como se livrar delas. Existem 4 passos a serem seguidos: a conscientização, o entendimento, a desassociação e o recondicionamento. Harvey propõe uma autorreflexão sobre o modelo de dinheiro de cada um, a fim de descobrir se seu condicionamento está te levando para um caminho de sucesso ou fracasso. Para responder essas questões, além dos passos mostrados na tabela, ele sugere mais algumas análises que devem ser feitas nos seus resultados, como renda, investimento e entre outros. E isso ajudará você a saber qual é a sua programação em relação ao modelo de dinheiro. De posse dessa informação, cabe a você zerar esse modelo e começar a programá-lo para obter cada vez mais sucesso. E a obra também se tornou famosa por apresentar aos leitores os 17 arquivos de riqueza, onde cada um representa um ensinamento sobre dinheiro, finanças e autoconhecimento. Antes, porém, ele reforça que os seres humanos são como um imenso arquivo e a maior parte das decisões que tomamos no dia a dia são automáticas e baseadas em padrões. Não trarei aqui os 17, mas se você estiver interessado em todos eles, eu vou deixar um link fixado nos comentários de onde você pode achar o livro e ler a obra por completo. Mas faço aqui menção de 5 dos 17 arquivos da riqueza, onde o 8º faz menção a pessoas ricas gostam de se promover. Arquivo 9. As pessoas ricas são maiores do que os seus problemas. Arquivo 10. As pessoas ricas são excelentes recebedoras. Arquivo 16. As pessoas ricas agem apesar do medo. E arquivo 17. As pessoas ricas aprendem e se aprimoram o tempo todo. Cada arquivo retrata um conjunto de comportamentos que, mais do que esperados, são aplicados e observados em pessoas que tiveram sucesso financeiro em suas vidas. Por fim, entendemos que o objetivo do livro é a reprogramação do seu modelo de riqueza, começando por identificar e substituir os pensamentos negativos de forma consciente por outros que o fortaleçam. A riqueza não começa na conta bancária, mas sim na mente. E se você mudar a sua forma de pensar sobre dinheiro, pode transformar a sua vida financeira. E mais uma vez, a frase de T. Harv Eker: a maioria das pessoas associa dinheiro a prazer imediato, mas para mim, ele deve ser acumulado para proporcionar liberdade. Bom, agora me conta qual dessas lições mais te chamou a atenção. Comenta aqui embaixo e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre desenvolvimento pessoal e finanças. Nos vemos em um próximo vídeo. Até lá, passe bem.